Olá, senhores e senhoras. Nossa reflexão sobre a aula de História. Vamos falar sobre História e Tempo. Vamos fazer uma reflexão sobre as diferentes percepções e medições do tempo. Se a História estuda os grupos humanos através do tempo, exploremos um pouco o tema do tempo. Conforme já mencionamos, a experiência do tempo faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Nós vivemos no tempo. Por exemplo, como o tempo está presente na nossa vida? Por exemplo, quando percebemos coisas que mudaram ou permaneceram no passado, do passado ao presente, experimentamos a duração de um tempo. Quando observamos a rotina das atividades humanas, percebemos diferentes ritmos de tempo, ordenando a vida das pessoas. Quando olhamos as horas no relógio e procuramos nossos compromissos, programamos nosso dia, exercitamos a vivência bastante comum do tempo cronológico, isto é, do tempo dividido de acordo com o sistema de medição. Veja como o tempo está relacionado com a nossa vida. Podemos dizer, então, que a noção de tempo não se relaciona apenas com a duração dos acontecimentos e as percepções de mudanças e de permanências. É preciso considerar também a sucessão desses acontecimentos ou momentos, seja no plano pessoal ou coletivo, e os critérios que adotamos para distingui-los e valorizá-los. Vamos falar sobre como que ocorrem as medições do tempo na nossa vida. Será que nós medimos o tempo? Conseguimos estabelecer o tempo na nossa vida? Qual a importância de medir o tempo na nossa vida? Caríssimos amigos, caríssimas amigas, medições do tempo. O estudo das ocorrências temporais pode levar-nos a estabelecer algumas formas de ordenar ou organizar essas ocorrências. Isso implica elaborar uma divisão ou medição do tempo. O modo como atualmente medimos o tempo, geralmente pelo relógio digital ou aquele de ponteiro, não é universal. Ou seja, não é válido para todas as épocas e todos os povos. Trata-se apenas de uma possibilidade de medição desenvolvida em nossa cultura, sendo, portanto, uma construção histórica, isto é, relativa a um lugar e a uma época, portanto, a uma sociedade. A medição do tempo é uma construção histórica, é uma construção social, é uma construção cultural. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, o modo como o dia terrestre é dividido em horas, minutos e segundos é puramente convencional, comercial, cultural. Assim também a decisão de que um dado dia começa na aurora, ao nascer do sol, ao meio-dia, ao pôr do sol ou à meia-noite é uma questão de escolha arbitrária ou convencional ou convivência social. É uma construção humana. Vamos procurar entender quais são os elementos que utilizamos para medir o tempo. Vamos falar sobre os ritmos da natureza e os ritmos da fábrica. O que significa isso? Por exemplo, em muitas sociedades rurais, os trabalhadores vivenciam o tempo da natureza, relacionado ao dia e à noite, às variações do clima, às épocas de plantio e à época de colheita. Os entendidos, os historiadores, sobretudo o francês Lucien Febvre, conta que a população do campo na França do século XVI referia-se ao tempo dessa maneira. E ainda hoje, no interior do nosso Brasil, nós escutamos esses termos.
por volta do levante do sol, por volta do pôr do sol. É o tempo solar. O dia começa pela manhã e declina com o pôr do sol. Nas sociedades industriais contemporâneas, os trabalhadores de uma fábrica, por exemplo, vivenciam um ritmo de tempo marcado pelas horas do relógio. É outra maneira de medir o tempo. Mesmo porque as horas de trabalho, em geral, são vendidas por um determinado preço, que é o salário. Acompanha um outro ritmo. Assim, nesse tempo da fábrica também é encontrado, é claro, em outras atividades profissionais. Ele vai além da fábrica. É uma questão mais econômica, é o tempo da economia. A jornada de trabalho não obedece mais ao nascer ou ao pôr do sol, nem às variações do clima, mas às exigências da empresa, às exigências do mercado. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, até aqui nós vimos os ritmos da natureza e da fábrica. Para concluir, vamos falar do relógio, o tempo do relógio. O modo de vida nas sociedades atuais, na nossa sociedade, levou-nos a uma crescente preocupação com o tempo cronológico, que se traduz pela constante consulta do relógio. Muitas vezes dizem que tempo é dinheiro, né? Por isso precisamos estar sempre marcando esse relógio, essa maquininha que fica no nosso pulso, que é controlar a nossa vida. Logo que foram inventados os relógios mecânicos, eram instalados nas torres das igrejas, nos monumentos e praças, nos edifícios públicos. Atualmente, o relógio é considerado um instrumento básico para a organização das rotinas diárias. Por isso encontramos o relógio no pulso das pessoas, nos veículos, nas paredes das casas e escritórios, sobre a mesa, nas agendas, no computador, no telefone celular, etc. O tempo do relógio passou a governar, em grande parte, o cotidiano das nossas vidas, mesmo contrariando as nossas necessidades naturais. Assim, a hora para acordar, comer, trabalhar, tomar banho, dormir. Há inclusive hora para fazer o happy hour, né? Expressão inglesa que pode ser traduzida por hora da comemoração, geralmente após o expediente. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, aqui nós estamos trabalhando o tempo e a história. Aqui nós vimos como que medir o tempo, seja pelos ritmos da natureza e da fábrica, seja pelo relógio. Vamos procurar nas próximas aulas falar sobre o tempo a partir do calendário. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, muito obrigado.